Eu ia gravar um vídeo mais ensaiado lá no escritório, sentado na cadeira, com uma iluminação, etc. Mas eu falei, não, eu vou gravar um vídeo enquanto eu me arrumo pra sair, que eu acho que fica mais fácil e fica mais sincero. A gente aqui cara a cara. Aí vocês vão até se perguntar, que barba que você tá tirando, né? Porque eu não tenho quase nada, mas eu gosto de deixar bem lisinho, porque depois eu vou vir com a maquiagem por cima. Porque eu gosto de deixar a pele uniformizada. Mas enfim, pra quem me seguia de antes, desde o começo do meu canal, em 2021, ou 2020, eu não lembro, acho que foi 2021, no finalzinho de 2021, sabe que eu parei, que eu desapareci, que eu excluí todos os vídeos do meu canal e que eu meio que me revoltei contra tarô, contra tarólogos. Inclusive eu quero já abrir esse vídeo pedindo desculpas, porque eu tô vindo aqui com muita humildade, com muita vontade de aprender, dizer que eu errei e que eu falei coisas que eu não deveria ter falado, porque eu estava num momento muito delicado. Sempre gostei de ler tarô. Ler tarô sempre foi uma coisa que me acalmou, sempre foi uma coisa que me fez bem pro coração, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer desde quando jogava na rua, quando eu morava no Brasil. Eu gostava, eu acordava de manhã, acordava cerca de 6:30 da manhã pra ir jogar tarô na rua, e eu não reclamava. Eu levantava e era uma coisa assim que eu amava. Acordava assim com o maior gosto, sabe? Depois que eu abri o canal no YouTube, a minha vida mudou muito, a minha vida financeira também mudou muito, e aí, enfim, aconteceram várias coisas e eu acabei vindo pra Noruega. E aquilo que era bom no Brasil, financeiramente falando, já não era tão bom aqui. Porque eu conseguia me manter só com o tarô, só com as consultas, e fazer as coisas que eu gostava. Conseguia pagar minhas contas, conseguia me divertir, eu conseguia estudar, conseguia me alimentar e fazer tudo o que eu queria. Só que o custo de vida na Europa, principalmente na Noruega, é muito elevado, e o tarô já não estava mais me dando esse suporte financeiro que eu tinha antes. E eu me vi meio que no automático, sabe? Sabe quando você faz porque você precisa e não porque você quer? Foi assim que acabou acontecendo. O tarô acabou virando uma obrigação pra mim. E eu, assim, desesperado por visualização, desesperado por consulta, desesperado por ter um meio de sobrevivência, eu acabei fazendo do tarô e do meu canal algo que não tava sendo... tava me machucando, sabe? Eu sentia que tava machucando também as pessoas que estavam me assistindo, porque virou uma máquina de produzir. E eu falei, eu preciso parar com o canal, porque senão eu vou acabar definhando. E aí nisso eu falei várias coisas, porque eu também fiquei... Nesse período de adaptação cultural, eu comecei a ler muito e eu fiquei muito obcecado com política e com coisas que eu não podia e não posso ainda consertar. De um modo bem geral, assim, sabe? Sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre a vida em geral. E nesse período eu passei por Nesses 2 anos que eu fiquei longe do canal, foi um período que eu passei muito por esse momento de não acreditar em nada. Eu fiquei meio ateu, assim. Então eu tava muito cético, eu tava muito crítico com tudo que acontecia. Eu fiquei muito racional, porque os noruegueses são muito racionais, e a gente acaba pegando um pouco disso. Tanto que eu perdi muita fé em muitas coisas que eu tinha. Eu era muito devoto de Santa Rita, era muito devoto de Santa Sara, antes de vir pra cá. E hoje eu me entendo como uma pessoa agnóstica, eu não tenho religião, mas eu acredito que existe uma explicação para tudo e uma explicação para nós estarmos aqui.
Mas eu fiquei, foi um período bem cético, assim, na minha vida, que eu duvidei de tudo, duvidei do tarô, duvidei de Deus, duvidei de tudo. Tudo que eu poderia questionar, eu questionei. Aí sabe quando você se revolta com as coisas e você chuta o balde, chuta o pau da barraca e joga tudo pro alto? E aí fiquei meio revoltado com tudo, porque nada trazia as respostas que eu queria. E aí eu falei um monte de coisa, falei mal de tarólogo, falei mal de religião, falei mal de evangélico, falei, enfim. Eu me revoltei com tudo mesmo. Até que eu assisti um documentário da Netflix que chama As Crianças Perdidas, inclusive recomendo que vocês assistam, quem nunca assistiu. E esse documentário foi muito... Ele foi muito impactante, assim, na minha vida. E foi através dele que eu... Ele mexe muito comigo. Só de falar sobre esse documentário já me vem uma vontade enorme de chorar. E foi através desse documentário que eu meio que restaurei um pouco da fé que eu tinha nas coisas, sabe? Que existe algo além. E hoje, outra coisa que me incomodava muito também era o fato da confiança que as pessoas tinham em mim, que eu não sabia lidar com isso e eu ainda não sei lidar com isso. Porque eu só sou um rapaz que vive... Eu sou uma pessoa normal, como todo mundo. Um rapaz que gosta de cantar, um rapaz que gosta de sair de final de semana pra cantar no karaokê. Gosto de, enfim, ficar com os meus sobrinhos, gosto de ler, gosto de cantar, gosto de dançar, gosto de fazer coisas normais. E algumas pessoas me viam, não só a mim, mas qualquer tarólogo ou pessoa que se posicione de uma forma... Eu não sei como explicar. Que tem contato com algo além, como uma divindade. E uma vez eu tava numa consulta particular e uma moça disse pra mim que eu era a religião dela. Que ela tinha em mim um salvador, um messias, alguma coisa nesse sentido. E eu falei, poxa, eu não quero ser isso pras pessoas, sabe? Eu acho também, ainda, eu mantenho minha posição, eu acho que não é saudável você assistir com muita frequência leituras de tarô no YouTube. Porque são muitas informações. Eu acho que é legal, assim, você escutar pra você refletir, pra você ter insights, pra você ter ideias, mas não pra tomar aquilo como um destino que tá escrito em pedra e aquela pessoa falou isso e pronto, acabou. Então ainda tem um pouco de... Ainda tem algumas ressalvas enquanto a isso. Mas eu gosto muito de ler tarô. É uma coisa que sempre me fez bem. Muitas pessoas aqui do canal sentiam falta. Eu vejo isso pelos comentários de vocês, pelo feedback que eu venho recebendo nesses últimos dias que eu voltei com o canal. E foi isso, assim, sabe? Mas tem muitos tarólogos aqui no YouTube que eu admiro ainda, que eu acompanho. Eu me afastei desse mundo depois que eu parei com o canal, porque eu precisava mesmo de um tempo pra refletir. Então eu não consumi mais nenhum conteúdo relacionado à espiritualidade, relacionado a tarô, relacionado a nada disso nesses últimos 2 anos, antes de eu resolver voltar pro canal. Eu voltei porque eu tive algumas confirmações, porque eu sentia falta, mas... E também porque hoje não é mais a minha obrigação. Eu me formei em gastronomia, hoje eu tenho essa minha ocupação com a culinária, mas... Então esse foi um dos fatores que me levou a voltar para o canal. Agora não é mais uma máquina de produzir, não é mais algo que eu preciso fazer para sobreviver, e sim porque eu gosto, eu vou fazer quando eu puder, quando eu tiver tempo. E é isso que aconteceu.